Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Bem, sobre sequências e padrões, em determinadas ocasiões, os termos de uma sequência são gerados por algum padrão que não identifica claramente o enésimo termo dessa sequência. Nesses casos, poderá ser necessário determinar um padrão na sequência e descrever o enésimo termo. Com relação a isso, uma vez que esse enésimo termo tenha sido determinado, podem ser exploradas outras características inerentes a essas sequências, dependendo das necessidades do pesquisador ou de seus interessados. Nesse contexto, então, nós vamos explorar aqui dois exemplos. Nas sequências de números 1, 6 e 11 e 1, 3, 9, escreva os próximos dois termos de cada uma e os padrões utilizados para a determinação desses termos. Muito bem, então, vamos começar com a primeira sequência, em que nós temos aqui os números 1, 6, 11 e assim sucessivamente. Verifique que nós temos para cada termo da sequência a adição de um número fixo. Se nós fizermos 1 mais o número 5, vamos obter o número 6. 6 mais o número 5, vamos obter o número 11. E com isso nós descrevemos, num certo sentido, como foi preparada a sequência, como ela se configura. E sendo assim, nós podemos então dizer o seguinte: olha, como nós temos três termos, os próximos dois termos serão. Então, nós vamos ter aqui o A4, que virá de nós fazermos 11 mais 5. 11 mais 5. Nos levando então ao A4, que vai ser igual a 16. E o próximo termo ainda, já que nós temos que escrever os dois termos seguintes, será o A5, que virá de nós fazermos 16 mais o número 5. Ou seja, o A5 vai ser igual a 21. Então, agora nós temos os dois termos seguintes. Vamos em busca, então, neste instante, do padrão ou de uma fórmula que nos permita falar do enésimo termo, ou um termo geral. Como nós estamos aqui com uma progressão aritmética, lembre que determinamos os 5 fazendo que a razão desta PA seja dada pelo segundo termo, 6, menos o primeiro termo, que é o número 1. Ou seja, será representado pelo número 5. E existe já um modelo, um padrão matemático para progressões aritméticas. Este modelo nos garante o seguinte: o termo geral a n vai ser dado por A1 mais a razão que multiplica n menos 1, sendo n o enésimo termo. Então, a n vai ser igual a A1, que é o primeiro termo, nesse contexto, representado pelo número 1, mais a razão, que aqui é dado pelo número 5, e que multiplica o enésimo termo n menos o número 1. Na sequência, ainda, nós vamos ter o AN sendo representado por 1 mais 5 vezes n é 5n, menos 5 vezes 1, menos 5. Então, o AN vai ser igual a 5 vezes n, menos 5 mais 1, menos o número 4. Então, agora nós conhecemos também o padrão ou o termo geral que nos daria ou nos dará o enésimo termo da primeira sequência, caso seja necessário, caso nós queiramos explorar essa condição, essa possibilidade. Bem, vamos pensar então agora na segunda sequência, dada pelos números 1, 3, 9 e assim sucessivamente. Nós queremos também, de igual modo, o quarto termo e o quinto termo. Agora, veja que ao invés de somarmos uma quantia fixa, agora nós estamos multiplicando um valor fixo. Se multiplicarmos 1 por 3, obteremos o número 3. Se multiplicarmos 3 por 3, vamos obter o número 9. E assim sucessivamente. Logo, como nós queremos o quarto termo, podemos fazer o terceiro termo, 9, vezes o número 3, nos levando ao quarto termo, que aqui vai ser 27. Agora, indo em busca do quinto termo, nós vamos contar aqui com o 27, que é o quarto termo,
e vezes o número 3, que nós vamos chamar de razão também. Então, A5 vai ser igual a 27 vezes 3, que é 81. E agora também estão determinados os dois próximos termos dessa segunda progressão. Lembrando que a primeira nós nominamos de PA. E essa segunda nós vamos nominar de PG. Ora, nós temos também uma razão. A razão aqui é proveniente de nós, ao considerar o segundo termo, realizarmos a divisão pelo primeiro termo, nos levando então ao número 3 que já conhecíamos. E o termo geral também de igual modo é conhecido, ele é dado por a n igual a 1, que multiplica a razão elevado a n menos 1. Então, para buscarmos o termo geral, dessa sequência em especial, nós vamos ter o AN, que é igual. O A1 é dado pelo número 1. A razão nós já sabemos que é o número 3. E elevado a n menos 1. Nós poderíamos já, num certo sentido, ficar satisfeitos com a n igual a 3 elevado a n menos 1. Já seria uma resposta interessante. Porém, poderemos também avançar mais um pouquinho, pensando que 3 elevado a n menos 1 é proveniente de uma das propriedades da potência em que multiplicação de bases iguais, mantém-se a base e somam-se os expoentes. Pois bem, nós temos 3 elevado a n vezes 3 elevado a menos 1, que deu origem a 3 elevado a n menos 1. Ora, 3 elevado a n vezes 3 elevado a menos 1 vai ser 3 elevado a n vezes 1 sobre 3. Lembrando que 3 a menos 1, vamos destacar aqui, 3 elevado a menos 1, também pode ser escrito como sendo 3 sobre 1, elevado a menos 1. E sem entrar em maiores detalhes técnicos, se nós, entre aspas, invertermos numerador com denominador, o 3 e o número 1, nós vamos obter 1/3 e o sinal do expoente modifica-se, ou seja, nós vamos ter 1/3 elevado a 1 positivo. Por isso, podemos escrever 1/3. Então, podemos dizer que o termo geral dessa segunda sequência também pode ser representado por 3 elevado a n sobre 3, ou 3 elevado a n terços. E aí nós temos dois exemplos que nos aproximam do que foi dito anteriormente. Nós temos duas sequências, uma nós chamamos de PA, outra de PG, configuradas de modo distintos ou de modo distinto, porém nós conseguimos determinar os dois termos seguintes das duas sequências e ainda atender à solicitação de que estes padrões fossem determinados. O primeiro padrão está aqui, é o padrão da sequência em si, desta sequência em si, e o segundo padrão está aqui. Ok, galera? Com esses resultados, então, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!